Estou empolgado para o filme do Superman, inclusive é um dos meus bonequinhos para vocês verem aqui, o do Superman quando ressuscita com traje escuro nos quadrinhos, que também aparece por um pequeno período no filme da Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. E aqui o Krypto, o Supercão, na versão justamente do filme do Super Pets, que também aconselho bastante, que é um filme em computação gráfica que mostra ele reunindo justamente uma liga de super animais que ganha superpoderes para pegar e salvar a Liga da Justiça, que é bem bacaninha, né? Inclusive o foguete faz sentido porque o Krypto ele foi mandado para a Terra num foguete como o Superman pelo pai do Superman. E o que acontece é que eu gosto muito de jogo de super-herói, porém, jogo de tabuleiro, a gente acaba dividindo-se entre jogos da Marvel e jogos do Batman, com pouca coisa da DC. Porém, em português, eu descobri o super trunfo da Liga da Justiça, que a gente vai pegar e falar um pouquinho mais no canal, inclusive com um pedaço do vídeo mostrando detalhadamente cada uma das cartas. Então, aqui é o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, né? Lembrando que se você quiser tentar comprar algum super trunfo, vai ter um link aqui embaixo da Amazon só de super trunfos para você pegar e poder ver o que tem disponível para comprar, tá bom, galera? Então, aqui o baralhozinho aqui, e ele usa as regras normais do super trunfo, né? Onde a gente pega e tem, cada carta tem um personagem diferente, né? Onde a gente tem diversos atributos aqui, e o modo clássico de jogar é a gente pegar, embaralhar as cartas, dividir em dois montes, um para cada um, com quantidade iguais de cartas. Aí então, o que acontece é que cada rodada você alterna, cada um compra uma carta, aí então uma das pessoas escolhe um atributo que vai pegar e lutar contra o atributo do adversário. Por exemplo, eu peguei uma carta e eu da Mulher Gato e eu escolho que ele vai usar o nível de habilidade dela, que é 85, porque ela é muito habilidosa, já que ela é uma. E o que acontece é que eu peguei a outra pessoa tinha a katana. E como ela usa o nível de habilidade de 85, de 80, então 5 pontos menor, aqui para vocês compararem, gente. Então a katana acaba perdendo, a pessoa com a katana perde aquela rodada e vai indo, alternando sempre cada rodada quem é que vai definir o atributo até ganhar. Uma coisa que eu e meu irmão fazíamos, duas regras alternativas que eu acho bastante legal. Uma é pegar 3 cartas na primeira rodada e você escolhe uma das cartas. Então, cada rodada nova, você vai comprar uma carta nova, já que descartou a carta anterior. Então, você sempre vai ter 3 cartas na mão, escolhendo qual vai poder utilizar. Então, deixando um pouco mais ágil o jogo. Se quiserem que eu faça um vídeo só falando de regras alternativas que eu gosto bastante de Super Trunfo, coloque aqui nos comentários. E outra regra também que eu acho interessante é que uma vez teve um rapaz relacionado com jogos da revista Super Interessante que fez uma parceria com a editora Abril na época, onde eles fizeram umas cartas justamente da DC Comics. E lá tinha um sistema bem interessante no qual as pessoas pegavam e, ao invés de ser só uma comparação normal, fazia uma pilha, um quadrado de 9 cartas. Então era uma fileira eram 3 fileiras de 3 cartas que você fazia virada para baixo, cada uma. O adversário também fazia essa fileira e ia alternando, e era a partir dessas 9 cartas que ia alternando a escolha do atributo, ser habilidade, força, etc. Só que por que 9 cartas formando um quadrado? Porque tinha como regra extra que cada vez que você formasse uma linha vencedora ou uma coluna ou fizesse uma diagonal vencedora, aquilo te daria um ponto extra além das vitórias das cartas, sabe? Para tentar deixar mais agilizado. Além disso, tem outra regra alternativa também, para quem quiser, ao invés de fazer comparar atributo, fazer um jogo de carta mais tradicional que vem junto aqui no jogo. Porém, vocês devem estar ansiosos para ver como são as cartinhas. Então, deem uma olhada agora, que vou mostrar para vocês no vídeo. E aqui estão as cartas do Super Trunfo da Liga da Justiça, que, como vocês podem ver, traz tanto heróis da DC quanto alguns super vilões clássicos. Então vamos dar uma olhadinha um por um nesses personagens aqui. E aqui, como vocês veem, né, dividido em grupos de 8 cartas cada um, com critérios meio que aleatórios, né? E o que acontece é que esses grupos são numerados de 1 a 8 e com umas letras dividindo os grupos. Então temos o grupo A, o grupo B,
o grupo C e o grupo D, sendo que o super trunfo, no caso, o que faz super sentido, isto é, a carta que derrota todas as outras, sem, exceto as de letra A, é o do Superman. Então, vamos conhecer essas aqui. Primeiramente, o Charada, né, um dos principais vilões do Batman, inclusive dá pra ver que a primeira linha aqui é justamente só de vilões do Batman, onde temos o Charada, né, que é o Edward Enigma, que sempre faz enigmas mortais, o Crocodilo, o outro inimigo do Batman que nasceu com uma grande mutação, que deixa ele com super força e aspecto monstruoso, o Pinguim, um dos grandes líderes da máfia de Gotham City, a Era Venenosa, uma cientista com poderes vegetais, Lex Luthor, o vilão clássico, meio cientista, meio super empresário, que grande amigo do Superman, General Zod, um dos grandes conquistadores do planeta Krypton, que foi preso pelo pai do Superman quando ele tentou dominar o mundo de Krypton, né? E quando a prisão foi destruída após o justamente a destruição do planeta, veio para a Terra. Existem várias versões, mas a mais clássica é ele preso numa dimensão conhecida como Zona Fantasma, que quando ele consegue sair de lá, começa a invadir a Terra. Temos o Aquaman, o herói que inclusive ganhou 2 filmes bem bacaninhas, né? Capaz de falar com os peixes embaixo d'água e, dependendo da versão, tem até poderes de controlar a água, né? Além do fato de como ele vive embaixo d'água, a altas pressões, ele consegue ter força extraordinária, né? Apesar da força não estar tão grande assim, mas, olha, a habilidade dele é bem grande, né? Aqui. O Lanterna Verde, né? Capaz de criar construtos com um anel. O Apocalipse, o vilão que matou o Superman, a super arma criada pelos Kryptonianos. O Arqueiro Verde, numa versão mais jovem, lembrando que ele chegou a ter seriado durante um tempo, nosso querido Superman, Coringa, o palhaço príncipe do crime, a Batgirl, normalmente a Bárbara Gordon, a filha do comissário de polícia Gordon, né, que inspirada pelo Batman luta contra o mal, a Mulher Maravilha, né, a clássica princesa amazona, o Shazam, o mortal mais poderoso da Terra, cujos poderes vêm de entidades lendárias, o Cyborg, né, cujo, após um grande acidente, o pai reconstruiu, tentou ressuscitar o filho e conseguiu, transformando ele em metade máquina. O Gavião Arqueiro, né, que em parte das histórias ele vem do planeta dos Gaviões, né, em outros ele usa a tecnologia do planeta dos Gaviões para criar suas asas. A Katana, né, uma poderosa ninja que usa a espada que suga a alma dos adversários. Nosso querido Batman. O Robin, que lembrando que tivemos vários Robins nos quadrinhos, né? E pelo aspecto da máscara, esse parece ser o Damian Wayne, que era o filho do Batman, numa das versões mais recentes. Inclusive, uma dica, assistam o filme O Filho do Batman, que é simplesmente muito bem feitinho, mostrando como ele conhece esse Robin. Os Duas Caras, né? O advogado que pegou e acabou enlouquecendo e virando um vilão. A Supergirl, prima do Superman, Caçador de Marte, o último sobrevivente do planeta Marte. O Bane, o poderoso vilão que nasceu na prisão e desenvolveu um ódio tremendo contra o Batman, usando uma substância chamada veneno, que pega e dá super força pra ele. O Capitão Átomo, o super soldado criado pelo governo para fazer seus serviços sujos. O Pistoleiro, um dos mercenários mais clássicos do universo da DC. A Mulher Gato, bem, a clássica vilã ladra de joias e uma paixonite do Batman. A Arlequina, bem, se tem o Coringa faz todo sentido ter justamente a Arlequina, apesar que eu acho que seria mais legal se eles estivessem na mesma linha, né? Que no caso ela é uma psiquiatra que acaba enlouquecendo, se apaixonando pelo Coringa, porém que depois dá o pé na bunda dele para poder pegar e viver suas próprias aventuras. O Espantalho, né, que é um cientista que desenvolve uma fórmula capaz de gerar o medo nas pessoas. O Flash, o super-herói mais rápido do mundo, que é na maioria das versões, é um policial que ganhou poderes após um acidente de laboratório. O Sinistro, né, que é um dos grandes vilões do justamente nosso querido Lanterna Verde, né? Enquanto o Lanterna Verde usa um anel com o poder do verde, que gera energia a partir justamente da força de vontade. O Sinestro, ele usa um anel amarelo que absorve a energia do medo ao seu redor, dando eles grandes poderes. E por fim, o Exterminador, que muita gente já deve ter visto, eles em luta contra o Robin nas histórias justamente dos Jovens Titãs. Então, galera, essa é uma apresentação geral. Inclusive, aqui o verso para ver como é do Super
trunfo. Veio também essas duas cartinhas que funcionam tanto de proteção quanto se faltar alguma, ou se alguém quiser criar algum outro super-herói que quiser pegar e jogar. Uma propagandinha do War Online e as regrinhas aqui. Então, gente, esperamos que tenham gostado desse vídeo, né? E coloque aqui embaixo qual o seu super trunfo favorito. Até mais, galera!